A soberania de Deus vista de outro ângulo. Vamos ouvir uma música? Aleluia. João capítulo 13, versículo 20. A palavra de Deus nos diz assim: em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Queridos, eu gostaria de falar sobre a soberania de Deus com aqueles que Ele nos dá. Nós não escolhemos as pessoas que nos cercam, a grande maioria delas, mesmo aquelas que nós achamos que passaram por uma escolha apenas nossa, nunca foi por nossa escolha. Porque a mão do Senhor sempre esteve na nossa vida, nas pessoas que Ele colocou sobre nós. Ou nós cremos que o nosso chamado se deu antes da fundação do mundo, e que o Salmo 139 estava certo, está pleno de razão quando ele diz que cada dia da nossa vida foi escrito e determinado quando nenhum deles havia ainda. Ou nós cremos que Deus é um agente na nossa vida, na nossa incapacidade, na nossa falta de condição de viver a vida, mesmo quando estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Ou nós entendemos que Deus era Deus na nossa vida, mesmo na nossa distância. Ou, queridos, bate angústia e desespero sobre nós. Ou nós confiamos num governo soberano, amoroso, que sabe muito bem aquilo que está fazendo, aquilo que fez, como iniciou todo o curso da nossa vida. Ou, queridos, nós achamos que muita coisa que veio sobre nós é fruto do acaso, é fruto apenas de um erro nosso. É verdade que muita coisa é fruto de um erro nosso, mas também é verdade que o Todo-Poderoso nos visitou quando nós não éramos coisa alguma ainda. É verdade isso, que o Todo-Poderoso viu a mim e a você quando nós não éramos nada. Quando Jesus chama Natanael, Jesus diz assim: Natanael, eu te vi debaixo da figueira. E Jesus se surpreende com aquilo, e Natanael se surpreende com aquilo, mas aquilo nos ensina um princípio que a Escritura apresenta, de que Jesus vê tudo, sabe tudo e conhece todas as coisas. Queridos, a família onde nascemos não é uma família do acaso. É uma família construída com a mão de Deus, com o dedo de Deus. A igreja que nós nos convertemos, que nós somos chamados ao novo nascimento, ela não é um lugar à toa. Ela é um lugar determinado, visto, pensado, escolhido por Deus na nossa vida. As pessoas que nos cercam no início da nossa carreira cristã, que nos tocaram, nos cuidaram, nos pastorearam, nos fortaleceram, nos ampararam, queridos, essas pessoas tinham o dedo de Deus, tinham o cuidado de Deus, tinham o toque de Deus, o chamamento nosso, o cuidado que envolve o chamamento, tudo isso tem a graça, tem a maneira, tem a supervisão de Deus, tudo isso tem. Não foi à toa que Paulo caiu do cavalo. Ele precisava cair, porque ele reinava em cima do cavalo. Ele era um soldado, e Deus teve que tirar ele. Não é à toa que ele ficou cego, porque ele enxergava demais. Ele era um mestre da lei, e Deus precisou cegar. Não é à toa que Deus usa instrumentos peculiares na nossa vida. Não é à toa. Tudo isso que Ele faz para forjar Cristo
em mim e você. Não é à toa o marido, a esposa, os filhos que temos, não é à toa. Não é à toa o tipo de problema que é expressado na vida de cada um de nós, não é à toa. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, pelo contrário, Ele é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Em tudo está o dedo amoroso, gentil, condutor, firme, que pensou um projeto na minha e na sua vida. Deus está tecendo um projeto na minha e na sua vida. E nós precisamos aprender a não olhar do avesso. Você já olhou um bordado do avesso? Você não entende nada. Aquilo é um monte de nó, de ponto. Vira ele e imagina aquilo que Deus está tecendo. Ele está tecendo na minha e na sua vida um projeto. E nós precisamos entender o seguinte: para Deus tecer um projeto em mim e em você, para Deus construir Cristo, forjar Cristo em mim e em você, Ele precisa nos pôr pessoas. Porque são as pessoas que trabalham o nosso caráter. São as pessoas que são o instrumento de Deus, o soberano e amoroso instrumento de Deus para forjar o caráter de Cristo em mim e em você. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Compreendamos que à medida que nós aceitamos aqueles que Deus nos dá, nós estamos aceitando Jesus e estamos aceitando junto com Jesus Deus Pai. Em verdade, uma verdade dúplice, que precisa ser lembrada 2 vezes dentro das nossas vidas. Oh, queridos, na soberana e amorosa e gentil mão de Deus, Ele põe pessoas. Ele põe pessoas. Queridos, vocês acham que os irmãos de José foi à toa? Oh, vocês acham que o pecado deles foi um pecado desconhecido de Deus? Ou que Deus, quando pensou José, não pensou aquela situação, não imaginou aquela situação? Queridos, antes da eternidade, Deus tinha pensado os irmãos de José. Vocês acham que Judas está ao acaso? Queridos, a palavra no Velho Testamento todinho nos fala de Judas, daquele que trairia, daquele que venderia por 30 moedas, daquele que devolveria as moedas, daquele que seria comprado um campo do oleiro, que foi um cemitério depois. Queridos, a Escritura todinha pensou isto antes. Deus pensou em mim e em você antes, e nos deu pessoas certas para forjar o caráter de Cristo dentro de mim e dentro de você. Quem me recebe, aquele que recebe quem eu enviar, a mim me recebe, e aquele que me receber, recebe aquele que me enviou. Quando acolhemos os filhos que Ele nos deu, acolhemos Jesus e acolhemos Deus Pai. Quando acolhemos o marido, a esposa que Ele nos concedeu, acolhemos Jesus e acolhemos Deus Pai. Quando acolhemos os irmãos, quando acolhemos os líderes, quando acolhemos aqueles que nos ferem, estamos acolhendo Jesus. E estamos acolhendo Deus Pai. Queridos, não há uma pessoa na minha e na sua vida fora da soberania amorosa de Deus. Não há, não existe, porque Ele governa os justos e os injustos, os crentes e os ímpios. Nós vamos estudar isso semana que vem. Como eu falei no início, eu estou fazendo uma fenda
aqui para nós podermos estudar essa realidade. Agora, por que Jesus, neste capítulo, por que Jesus manifesta como é ser soberano? Porque Jesus, ele tira a capa e depois ele veste a capa. A capa é um sinal de autoridade dada por Deus. A capa é um sinal da glória, do caráter, da pessoa, daquilo que Ele mesmo é. A capa é um sinal disso. Ele tira esta capa. Depois Ele torna a colocar esta capa. O que Ele é? Jesus é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o único soberano, de acordo com 1 Timóteo, o único soberano, aquele que detém a luz inacessível, aquele que era, é e sempre será, o Todo-Poderoso, o Príncipe da Paz, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Queridos, Ele é isso, só que o que Ele faz? Ele tira a capa de quem Ele é. Ou seja, Jesus está nos dando a lição de como é que nós reinamos em terra. Capítulo 13, versículo 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Olha o que diz. Amou-os até o fim. Em verdade eu vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Entendamos que Jesus vai nos ensinar como amar até o fim aqueles que Deus nos deu. Queridos, como eu preciso dessa mensagem remexendo dentro de mim o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Porque eu não sei amar até o fim. Alguém aqui sabe? Alguém aqui já aprendeu? Eu não sei amar até o fim. Quantas vezes eu desisto de amar os meus filhos no meio do caminho? Quantas vezes eu desisto de amar a Alessi no meio do caminho? Quantas vezes eu desisto de amar os irmãos no meio do caminho? Eu não sei amar até o fim. E eu preciso lembrar deste texto constantemente dentro de mim, porque o Senhor está me ensinando como é que se ama até o fim. Tendo Jesus amado os seus, amou-os até o fim. O problema é que no que concerne a amor, nós começamos bem, mas nós nos enroscamos no meio do caminho. A gente começa apaixonado, encantado. Quantos entraram na igreja apaixonados? Depois de 2 anos de convivência, estavam questionando algumas coisas. Será que fiz algo certo? Com todos nós isso acontece, não só aqui, em qualquer congregação. Quantos não entraram no casamento apaixonados? E depois de um tempo começaram a se perguntar, será que eu tomei a decisão certa? É do ser humano questionar se ele ama, porque não é nosso amar até o fim. Nós somos, por essência, egoístas. Nós somos, por natureza, reservados, queremos para nós mesmos. Mas Jesus está ensinando a mim e a você a arte de amar até o fim. Queridos, eu preciso disso. Eu desejo isso. Eu desejo isso. Essa é a vida do Senhor. Essa é a vida que eu quero para mim. Amar aqueles que Deus Pai me deu. Aí o texto diz assim: durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes,
filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, que o Pai tudo confiara às suas mãos. Nós precisamos entender uma coisa. Os possíveis pertencem a nós, e o impossível pertence a Deus. É impossível que eu e você tenhamos na nossa essência amor. É impossível, porque nós fomos formados no pecado. Ou seja, nós não temos, por naturalidade, amor. Nós não temos. Não é nosso por naturalidade e por espontaneidade. Mesmo aqueles que são bonzinhos, quanta coisa os bonzinhos não fazem por interesse. Não fazem porque algum tipo de ganho eles estão tendo. Mesmo os bonzinhos, os amorosos, os gentios, aqueles que são gentis, têm uma pitada de egoísmo. É impossível ter amor. Mas sabe o que é possível para mim e para você? Permanecer na presença de Deus. Porque Deus é. Então nós temos que entender que quando nos falta amor, é porque nós não temos mesmo para dar. E o que nós fazemos? Nós nos assentamos aos pés daquele que é a fonte de todo amor. Tendo chegado a festa da Páscoa, sabendo Jesus que era hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus, amou-os até o fim. Para onde é que ele passou? Para o Pai. Queridos, prestem atenção. Nós só podemos dar a nível horizontal o que nós recebemos a nível vertical. Se você não receber da vida do Senhor, você não dará a vida do Senhor. Se você está dando apenas de carne, é porque você não está recebendo do alto a vida do Senhor. Eu preciso me lembrar disto. Eu preciso me lembrar, Senhor, eu não posso, eu não consigo, eu não vou amar até o fim, eu não vou conseguir, eu não vou chegar. O único jeito de fazer isto é me assentando aos teus pés, porque tu és a fonte de todo amor. Tu és aquele que derrama de forma copiosa, graciosa, generosa, abundante, constante. O Senhor é aquele que derrama amor nessa medida e nessa proporção. Então o que fazemos? Nos assentamos aos pés dele. Por isso ele diz que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e ele voltara para Deus. Não dê o que você não tem. Não tente dar o que você não tem. Está faltando amor? Nós temos que nos aquedar aos pés dele, buscando na fonte dele toda a expressão de amor. Agora, como é que ele ama? Vejam o versículo 4. Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. O que ele faz? Ele tira. João capítulo 10 tem um versículo que diz assim: ninguém tira a minha vida de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. O verbo grego tirar é o mesmo verbo grego de dar. Eu dou. O que ele fez? Ele tira a vestimenta. Ele tira o manto de glória. Ele tira o manto daquele que é o correto. Ele tira o manto da autoridade. Ele tira o manto do caráter. E ele faz o quê? Ele vira servo. Então, qual é a expressão de amor que nós devemos ter? É no serviço. Queridos, não há autoridade
quando não há serviço. Mães, vocês não têm autoridade com os seus filhos se vocês não aprenderem a servi-los. Homens, nós não temos autoridade com as nossas mulheres se nós não aprendermos a servi-las. Líderes, para nós não temos autoridade com o rebanho se nós não aprendermos a servi-los. O livro que o irmão Paulo está lendo diz isso sobre a autoridade espiritual. Culmina sempre na toalha e na bacia. Culmina sempre na toalha e na bacia. A autoridade é expressa no serviço. A autoridade é expressa no serviço. Ele tira o manto, aquilo que o qualificaria como o Senhor, o Todo-Poderoso, o Rei dos Reis. Ele tira e ele faz o quê? Ele serve. Se não servirmos aos nossos, nós não expressaremos amor. Que coisa linda! Ele tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, ele cingiu-se com ela. Amém? Nossa, eu estou num velório? Não. É um velório? Não. Não, né? Os irmãos têm certeza? Amém? Amém. Opa, melhorou. É. A única coisa que vai morrer aqui é o nosso egoísmo. Amém? Amém. Porque o resto não precisa morrer. Nada precisa morrer. Queridos, isso é um texto para mostrar para nós como é que a gente ama. Isso é um texto para deixar a gente feliz. Não é para a gente ficar carregado e pensar, meu Deus, que situação que o Senhor me colocou. Ele te colocou numa situação boa, perfeita e agradável, porque é assim que é a vontade dele. O que ele faz depois de tirar a veste? Ele coloca a toalha. O colocar a toalha é uma expressão de humildade. Por quê? A Judéia, a Palestina, apesar dos romanos estarem reinando naquele período, os romanos pavimentaram algumas estradas, mas as cidades, via de regra, as estradas, elas eram por natureza poeirentas. Aquilo era uma vila rural. Então o sujeito tomava o banho, se ele precisava ir até a venda, comprar alguma coisa, 2 quadras e voltar, ele voltava com os pés sujos. O que a Bíblia está nos ensinando? Que na nossa caminhada diária nós vamos nos sujar. Sabia que na caminhada diária dos meus filhos eles vão se sujar? Vocês sabiam que na caminhada diária dos nossos parceiros eles vão se sujar? Sabia que na caminhada diária das ovelhas e dos líderes nós vamos nos sujar? Ou seja, à medida que nós vivermos, nós vamos manifestar alguns pecados, alguns problemas, coisas que o Senhor está querendo tirar de dentro de nós. Vocês sabiam que na caminhada a gente se suja? E queridos, o que é que Jesus fez? Jesus, quem lavava os pés, era o servo mais baixo da casa ou a criança mais nova da casa. Jesus se fez tal qual uma criança nova, ou ele se fez tal qual um servo baixo. E humildemente, ele lavou os pés dos seus discípulos. Quem que vai lavar o pé da minha esposa? Sou eu. Não é para eu atirar a sujeira. A gente faz isso no casamento, né? Ao invés de lavar o pé, a gente atira mais lama. Ah, você está esquecendo o que você fez há 3 dias atrás. Vou te lembrar. E aí, pá! Atira uma pelota de lama no parceiro. Queridos, quem vai lavar os pés da minha esposa sou eu. Quem vai lavar os pés dos meus filhos sou eu e ela. Quem vai lavar os pés da liderança somos nós e vocês. Quem vai lavar os pés das ovelhas somos nós.
Quem vai lavar os pés um do outro é quem está aí do teu lado. Não há amor se nós não tirarmos o manto da razão, o manto da justiça própria. Não há amor se nós não tirarmos o manto do orgulho, da soberba. Não há amor. Eu preciso lembrar o meu coração disto o tempo todo. Não há amor se eu não tirar o manto da razão. Não há amor se eu não tirar o manto da correção, da justiça própria. Não há amor enquanto eu ficar insistindo que eu estou certo. Jesus não disse isso. Jesus apenas se cingiu, foi e lavou os pés dos discípulos. Não falou nada, não culpou, não corrigiu, ele lavou os pés dos discípulos. Ele faz isso com água. Porque qual é a única maneira de nós nos lavarmos uns aos outros? Mediante o lavar regenerador da palavra. Você tem textos na tua mente para ensinar para os seus? Você decora versículos? Está afiado a tua mente com versículos? Você decora textos? Não adianta qualquer um que seja falar que tem dificuldade para guardar textos. Queridos, isso não cola. Isso não cola. Sabe por quê? Porque você pode ter uma dificuldade cerebral, intelectual, mas você tem o Espírito Santo de Deus, que compensa qualquer deficiência. Ele é o maior interessado em imprimir os textos na nossa cabeça, para que a gente possa nos lavar com amor, com graça, uns aos outros. O que mais diz? Depois, deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. O que o ato de enxugar nos ensina? O ato de enxugar nos ensina que quando nós servimos uns aos outros, nós temos que servir com consolo. A profecia, ela exorta, instrui e consola. Ela exorta, instrui e consola. Quando eu dou uma palavra para alguém, ela tem que ter as três coisas: instrução, exortação, instrução e consolo. Isso é profecia que vem do alto. A profecia do alto, ela dá uma pancada. Meu Deus, vivo isso. E aí ela instrui, faça assim. E aí ela consola, você continua sendo filho, amado, e em ti eu tenho todo o meu prazer. Jesus, ao enxugar com a toalha, ele está ensinando o que é um ato de consolo, o que é um ato de cuidado. Aí eu te pergunto, quem perto de você precisa de ter os pés lavados? Seu esposo? Seus filhos? Sua mulher? As ovelhas nossas? Os líderes de vocês? Os irmãos que estão por aí? Quem de nós está precisando que nós lavemos os pés? Qual foi a atitude de Pedro? Pedro, como bom intempestivo, é descontrolado. Ele vira e diz: não, o senhor não me vai lavar o pé, não. Não. Eu não permito que me lavem os pés. Pedro expressa uma coisa através disso. Pedro expressa aqueles que têm dificuldade de reconhecer que cometem erros. Pedro está revelando uma faceta do nosso caráter, que em alguns momentos nós temos dificuldade de reconhecer
que nós erramos. Queridos, sabe aquela pessoa difícil que Deus pôs perto de você? É para limpar você. Não é o outro. É para limpar você. É para limpar eu. É para nos limpar. E se nós acusarmos o outro, nós não estamos vendo a nossa sujeira. O Senhor não vai me lavar os pés. Nós temos que permitir que os outros nos exortem, nos instruam, nos consolem. Queridos, como eu prego. Vocês não têm noção, na sexta-feira, o quanto eu preguei isto para mim mesmo, crucificando a minha própria alma, a minha própria carne. Eu preciso entender que eu tenho que ser lavado. Ou nós podemos ter um extremo oposto. Ou seja, Jesus aí diz, Pedro, se eu não te lavar, você não tem parte comigo. E aí Pedro, como bom intempestivo, como bom sujeito agitado, ele pula para o extremo oposto. Senhor, não só os pés, mas a mão, a cabeça. Aí o que ele faz? Ele começa a achar pecado que não existe nele mesmo. Começa a se sentir culpado por coisas que ele não é culpado. Começa a trazer para eles problemas que não são dele. Essa é uma outra faceta da nossa alma. Alguns de nós acham que só a gente é o problema. Presta atenção. Passa a mão nas tuas costas. Tem asa? Você não é anjo. Agora, como é que eu vou explicar? O diabo eu não sei. Eu não sei se ele tem chifre, se ele tem rabo. Eu não sei, né? Nenhum de nós é um ser angelical e nenhum de nós é um demônio em pessoa. Nenhum de nós é. Todos nós temos coisas ruins e temos coisas boas dentro de nós. Todos nós. Cuidemos com essa atitude extrema de Pedro. Ou eu não vejo nada, ou eu vejo até o que não existe. E aí Jesus tem que dizer assim, filho, eu já te lavei nisso. Quem já tomou banho não precisa ser lavado de novo. Essas coisas não nos ajudam. Não nos ajudam. Versículo 12. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes. Aqui, capítulo 13, versículo 12, ele se torna o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E ele nos ensinou qual foi o caminho para ele chegar neste ponto. Isto já tem sido dito muitas vezes por muitos irmãos aqui da frente. Não há vida na carreira cristã onde não há morte. Primeiro vem a morte, depois vem a vida. Não há reino onde não há cruz. Primeiro vem a cruz, depois vem o reino. Não há reconhecimento onde não há serviço. Primeiro nós servimos, depois então nós temos o reconhecimento. As Escrituras faz o processo todo às avessas. Nós só possuímos quando nós damos. Nós não temos condições de ter antes de darmos. Queridos, o que Jesus está ensinando? Eu sirvo. Depois eu tenho reconhecimento. Marido, quer ter o reconhecimento da tua esposa? Sirva. Mulher, quer ter o reconhecimento dos seus filhos? Seus filhos e seu marido lhe chamam de tosa. Quer ter o reconhecimento dos seus filhos, mulher? Sirva. O caminho da honra é o caminho do serviço, da toalha e da bacia. Que coisa impressionante. Queridos, eu não tenho isso. Eu não tenho isto. E o único jeito de ter isto é se eu, com humildade, me assentar aos pés do meu Senhor. Porque senão,
eu não vou ter isso. Se eu não receber da fonte, eu não vou ter para dar. Versículo 13: vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo, que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. O que Jesus está dizendo? Eu sou menor que meu Pai, apesar de ser um com o Pai. Ele está nos ensinando a atitude. Eu me submeto à vontade do Pai, como um servo. Gente, olha, impressiona. Eu não vi até hoje casal que não tenha praticado isto, que não tenha um casamento melhor. Eu não vi até hoje pais e mães que pratiquem isso com os seus filhos, que não tenham um casamento melhor. As únicas igrejas sadias que eu conheço, ou as igrejas que vivem momentos de saúde, é porque a liderança e as ovelhas vivem isto. Este princípio e este padrão. É o único jeito da saúde vir para nós, através do ato do serviço. Você quer ter um casamento melhor? Sirva. Com toda humildade. Sirva. Com toda humildade. E aí, vejam o tamanho do serviço de Jesus. Ora, versículo 17, ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles a quem eu escolhi. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você conhecia teu marido quando você casou? Não. Você conhecia tua mulher quando você casou? Não. Você conhecia seus pais quando você nasceu? Não. Você conhecia a liderança dessa igreja quando você se converteu? Não. Você conhecia as pessoas que foram agregadas na tua vida, na tua caminhada, à medida que elas foram entrando? Não. Você não conhecia. Eu não conhecia. Você não conhecia. Agora Jesus vira e diz assim: pois eu conheço aqueles a quem eu escolhi. Jesus está num padrão elevado ao nosso, porque Ele sabia quem eram aqueles que o Pai estava lhes dando, e mesmo assim, Ele escolheu. Jesus está um degrau acima do nosso. Eu e você não conhecíamos. Agora vamos pensar. Nós não temos tempo, mas Lucas, capítulo 6, nos ensina, não precisam abrir, sobre quando Jesus escolheu os discípulos. E ele passa uma noite inteira orando. E ele escolheu segundo a vontade do Pai. E aí eu vou lembrar uma coisa que já foi dita uma dúzia de vezes nessa congregação, mas precisa ser dito. Você escolheria as pessoas que Jesus escolheu? Você escolheria, para ser seu discípulo, uma pessoa irritadiça? Põe um irritado de querer matar. Sabe aquele irritado que diz, eu mato?
Uma pessoa me contou um tempo atrás que uma pessoa que ele acompanhava chegou, cumprimentou e falou assim: não se preocupe que eu não vim aqui para te matar. Você escolheria uma pessoa nesse padrão para conviver com você? Queridos, Tiago e João eram filhos de Zebedeu, filhos do trovão. Tiago e João, numa certa ocasião, viraram para Jesus e falaram assim: Senhor, o Senhor quer que a gente mande vir fogo do céu? Você já teve vontade de fazer isso? Teu marido já fez isso? Tua esposa já fez isso? Vontade de mandar vir fogo do céu? Queridos, Jesus escolheu uma pessoa dessa para conviver. E o que é pior, ele escolheu sabendo quem era. Porque era Deus Pai quem tinha dado. Nós aceitamos aqueles que Ele nos dá. Ponto final. É Ele quem nos deu. Nós aceitamos aquele que Ele nos dá. Ponto final. Não tem como negociar. É a vontade soberana e amorosa dEle. Nós aceitamos aqueles que Ele nos concedeu. Você escolheria alguém que te trai? Você escolheria alguém que te nega? Você escolheria uma pessoa limitada, que não enxerga um palmo diante do seu nariz? Quantas mulheres são casadas com homens assim? Mas César, eu digo, eu falo, ele não vê, ele não compreende. Homem vê a linha mestra, o detalhe, isso Deus deu vocês para a gente. Os detalhes a gente não vai ver. A gente enxerga a linha mestra, a gente não percebe. Você escolheria alguém limitado como Filipe? Senhor, mostra-nos o Pai. Filipe, Filipe, há tanto tempo eu estou com você, você ainda não percebeu, Filipe? Quem me vê a mim, vê ao Pai. Você escolheria uma pessoa limitada para conviver com você? Queridos, Jesus escolheu, porque eram aqueles que o Pai havia dado para ele. Jesus lavou o pé do limitado, Jesus lavou o pé do agressivo, Jesus lavou o pé do confuso e instável, que era Pedro. Jesus lavou o pé do traidor, Jesus lavou o pé daquele que nega, Jesus lavou o pé do político. Ou nós estamos esquecendo que ele escolheu um discípulo que era do PSTU? Jesus escolheu um vermelhinho da vida. E ele escolheu. O sujeito devia falar só de política. O senhor vê o que o governo romano está fazendo com a gente, Senhor? E Jesus lavou os pés, ensinando para ele os valores de um outro reino. Amanhã nós vamos tomar a ceia. E eu determinei para mim mesmo que eu vou tomar a ceia escolhendo aqueles que Ele me deu. Eu não vou discutir com a vontade dEle. Eu não vou brigar com a vontade dEle. Eu humildemente escolho aqueles que Ele me deu. E eu quero lavar os pés das pessoas que Ele me concedeu. Essas pessoas são vocês. Que a atitude do Senhor se assente em nós. Que o serviço venha sobre nós. Amém? Vamos cantar a música mais uma vez. Ô Jason, por favor. Acho que está em cima a transparência. Você pega para mim? Ou está embaixo? Vamos nos colocar de pé? Amém? Amém. Aleluia. Ô, irmão Paulo, que essa seja a atitude. Acho que nós podíamos fazer uma coisa. Acho que nós podíamos, como presbitério, orar por vocês e vocês orarem por nós. Isso acho que é possível, né? Irmão Maurício, João,
Ô Ronaldo, vem cá. Vem cá, meu irmão. Os diáconos. As diaconisas, vocês estão nos auxiliando no presbitério, vocês não são só para ficar na porta do prédio da igreja ou só para servir na ceia, vocês estão auxiliando na casa de Deus. Vocês fazem parte disso. E hoje de manhã, irmão, César e eu, nós lavamos os pés um do outro. E tivemos umas 3 horas mais ou menos, né, César? Tinha muita sujeira. Tinha. Conversando e avaliando e sondando e se perdoando mutuamente. Nós praticamos isso. E essa palavra de João 13, o livro que eu estou lendo é a Autoridade Pastoral. As outras coisas parece que não está fazendo tanto sentido, mas o que foi mais significativo, mais forte, foi impactante, foi o capítulo que ele fala sobre o ministério da bacia e da toalha. Então, amados, se nós não praticarmos isso, se nós não vivermos isso na realidade pessoal da nossa vida, se você não assumir essa postura de lavar os pés, de ter uma atitude de humildade com aquelas pessoas próximas de você, então seu cristianismo é fajuto, totalmente fajuto. É conceitos que você adquiriu ao longo de tempo, é religiosidade. Você é um religioso. Se você não faz isso, se você não pede perdão e se você não perdoa, se você não pede perdão, se você não perdoa, essa é a atitude também de lavar os pés. Então é religiosidade. Isso é sério, porque Deus vai cobrar de você isso. Deus vai cobrar. Você é responsável por tantas verdades que você ouviu. E o que vai nos julgar é o que nós ouvimos. A palavra que nós recebemos é essa que vai nos julgar naquele dia. Então, queridos, que palavra maravilhosa para nós hoje sondarmos o nosso coração. E esse cântico veio bem assim, né? Para somar e produzir em nós essa atitude de humildade de Jesus, porque não é nossa, é dele. Amém, queridos? Então, nós vamos orar agora por vocês e depois vocês vão orar por nós, tá? Vamos estender as mãos para eles, irmãos? Pai Celestial, neste momento nós cobrimos esta casa, esses filhos preciosos que o Senhor tem nos dado, cada um aqui te pertence, cada uma aqui é ovelha tua. Senhor, nós não temos ovelhas aqui, as ovelhas são do Senhor, nós somos ovelhas do teu pastoreio. O Senhor é o supremo pastor que nos pastoreia, que nos lava, que nos limpa, que nos purifica, que nos transforma. Senhor, que está interessado em moldar o nosso caráter segundo o teu caráter. Ó Espírito Santo, neste momento nós oramos e pedimos a Ti que o Senhor venha sobre nós. Coloca sobre nós, amado, o Espírito do Cordeiro, o Espírito do Cordeiro, o Espírito da pomba, Senhor. Deus que é sensível, Senhor, a Ti e a Tua voz. Meu Deus, a humildade de Jesus vem sobre nós, quebranta o nosso coração, quebra essa dureza, essa resistência. Deus, essa podridão que se chama ego, esse pequeno inferno que é real, é a verdade, é o problema mais grave de nós. Quebra isso, meu Senhor. Deus, faz uma obra de purificação, de lavagem profunda, meu Senhor. E Pai, que haja conserto verdadeiro. Amanhã nós vamos cear. Que haja o conserto baseado na ordem da toalha e da bacia. Deus, de atitude de realmente lavar os pés, de se humilhar, de reconhecer. Espírito Santo de Deus, nós te pedimos isso e nós abençoamos essa comunidade.
no nome poderoso do Senhor Jesus. Os que estão aqui, aqueles que não estão, mas fazem parte dessa igreja, nós os abençoamos. Nós abençoamos aqueles que estão vindo, que não são membros ainda, mas estão vindo. O Senhor está colocando neste lugar, nós os abençoamos, no poderoso nome de Jesus. Amém, Senhor. Quem poderia orar por nós? Deus, nós como tuas ovelhas, Senhor, como membros, Senhor, que temos sido cuidados por essas pessoas, pelos nossos diáconos, pelos nossos pastores. Senhor Jesus, nós queremos humildemente chegar aos teus pés e te pedir perdão, Senhor, quando agimos errado com os nossos irmãos na liderança. Senhor, quando os acusamos, quando fizemos juízo errado dos nossos irmãos, Deus, quando questionamos coisas que não nos dizem direito, não deveriam ter sido questionadas porque foram movidas por um coração duro. Deus, muitas vezes nós vimos coisas na frente dos nossos irmãos, ao invés de olharmos para os nossos irmãos, demos mais valor às coisas que estavam envolvidas do que ao ser humano, do que a esses homens pelos quais o Senhor morreu, assim como o Senhor morreu por nós. Esses homens e essas mulheres, Deus, que têm procurado fazer um serviço digno, Senhor. São pessoas que nos servem, Deus, que olham para nós com um amor, Senhor, que vem do Senhor, que vem do alto, Jesus. E Pai, nós como ovelhas queremos te pedir perdão, Senhor, pelos nossos pecados para com essas pessoas que o Senhor colocou um peso muito grande pelas nossas vidas, e um peso que muitas vezes nós não vimos, nós não enxergamos. Senhor, quanta tribulação talvez não tenha se passado no coração deles, quando pensam nas nossas vidas, quando questionam às vezes o número de membros que têm frequentado esta comunidade, que têm se disposto a estar aqui no sábado, ou orando durante os dias. Senhor, nós queremos te pedir perdão, Jesus. Nós queremos encontrar do Senhor novamente a paz no nosso coração, a gratidão no nosso coração pelos serviços que essas pessoas têm feito em amor ao teu nome, Senhor. Pai, eles nos recebem, eles têm recebido pessoas novas, o Senhor tem trazido pessoas, Senhor, sedentas do teu evangelho, sedentas de atos de amor, e nós queremos, Deus, que o Senhor continue com a tua obra nesse sentido, Jesus. Pai, eu peço ao Senhor que essa igreja continue sendo conhecida como uma igreja que ama, Senhor, como uma igreja que expressa esse amor principalmente, que não ame apenas de palavras, mas que o Senhor nos impulsione, Deus, que o Senhor nos faça criar vergonha na cara, Deus, e agirmos mais em amor ao teu nome, em respeito ao teu nome, em reverência ao Deus que o Senhor é. Deus, que nós reconhecemos a tua santidade e olhemos para nós mesmos e vejamos o quão sujos nós estamos, o quanto às vezes nossos pés têm andado por lugares que não te agradam, Jesus. Senhor, só pela tua misericórdia, Senhor, nós podemos estar aqui hoje, Senhor, servindo ao Senhor. Deus, desperta essa igreja, Senhor. Chacoalha as nossas almas, Deus, tira o pó dos nossos pés. Que nós sejamos lavados pelo teu sangue, Jesus. Amém, que sejamos enxutos pelo teu manto, Senhor. Aleluia. E que possamos te servir, Senhor, com dignidade, Senhor, com humildade. Deus, tira dos nossos olhos toda a escama que não tem permitido que a gente enxergue essas pessoas da tua liderança com todo o respeito que lhes é devida. O Senhor, Deus, as colocou aqui, Deus. E muitos de nós não gostaríamos de estar na posição que elas estão. Mas nós gostamos às vezes de acusá-las, de trazer peso ao coração delas, de trazer problemas que não lhes pertencem, de trazermos as nossas vidas esfarrapadas, com a qual às vezes nós cobrimos com um manto de santidade, que sabe lá Deus onde nós encontramos isso, Jesus. Um manto esfarrapado, furado, sujo. E que muitas vezes nos tentamos, Senhor, com orgulho. Mas perdoa-nos, Deus, pelas nossas iniquidades. E leva-nos, Deus, a um coração contrito, Senhor. Quebra os nossos corações, Senhor. E restaura as nossas vidas, para que nós estejamos todos vivendo em comunhão, sem olhar para quem é líder ou para quem é ovelha, mas que enxerguemos no Senhor a perfeita liderança das nossas vidas,
mas reconhecendo sempre, Senhor, que o Senhor colocou pessoas para nos liderar e que nós nos sujeitemos a essas pessoas em amor, sabendo que elas estão procurando fazer o melhor de si e o Senhor as tem capacitado para isso. Então, Deus, nós só te pedimos o teu perdão e pedimos perdão, Deus, como igreja a essas pessoas, e que elas recebam do Senhor agora toda a paz que elas têm necessitado para continuar a nos conduzir, que elas sejam capacitadas a olhar para nós e ver esperança em nós ainda, Deus, e que elas nos perdoem, Deus, pelas nossas falhas, pelas nossas críticas, pelo nosso coração duro. Peço ao Senhor, porque o Senhor é capaz de fazer tudo isso e restaurar essa igreja e fazer-nos andarmos em comunhão como o Senhor deseja. Então, Pai, é isso que nós desejamos do Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém, Senhor.